Vamos dar continuidade à série Livres. Semana passada foi algo muito bacana que o Pai nos proporcionou e que falamos, conversamos aqui. Até avançamos um pouco, fomos até o verso 10 e hoje vamos ler um pouquinho mais. Livres, o nosso objetivo nessa série, Livres, é descobrir a liberdade do Cristo, em Cristo, através dessa que é considerada, como eu sempre tenho falado como introdução, a carta magna da liberdade cristã, que era o texto neotestamentário preferido de Lutero e conhecido amplamente como a grande carta da liberdade dos filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Vamos ler do verso 10 ao verso 24. Porém, contudo, hoje vamos estudar de forma minuciosa os versos 10, 11, 12 e 13. Tá? Vamos observar, olhando verso a verso, buscando na palavra do Pai inspiração para uma vida totalmente para a glória de Deus, compreendendo a liberdade que o Evangelho promove em nós. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 10, diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu estiver procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, e apenas ouvia dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Nós amamos a palavra de Deus, irmãos, isso é fato. Amamos a palavra de Deus aqui nessa pequena comunidade. Por mais que soe redundante para a igreja declarar tal coisa, para nós é uma forma de nos lembrarmos de valores inegociáveis e irrestritos dessa comunidade. Os valores que são revelados na santa palavra de Deus. Quando nos propomos a falar sobre a liberdade na perspectiva do Cristo, temos que considerar sim a liberdade na perspectiva do homem. Penso que nós, como uma igreja que anuncia o Evangelho para uma nova geração, uma igreja que, para a glória de Deus e glória a Deus por isso, alguns ainda não chegaram à casa dos 30 anos. Alguns. Pensar e conseguir transmitir essa palavra, uma mensagem que seja suficientemente contextualizada e profunda para esse tempo, irmãos, é um desafio. E nós tomamos esse desafio. Nós nos colocamos à disposição para cumprir esse desafio. Desafio esse que tem como objetivo anunciar a genuína liberdade num país que tem a consciência maculada. A nossa nação tem a consciência
maculada pela usurpação da sua liberdade desde o início de sua história. E eu não vou aqui traçar uma linha do tempo, eu não vou fazer isso, irmãos, para refletirmos e tudo mais. Mas eu quero voltar com vocês até o ano de 85, 1985. Embora alguns aqui ainda não tinham nascido ainda. O fato é que o ano de 85 é um ano que acaba oficialmente o então período da ditadura militar na República Federativa dos Estados Unidos no Brasil. Em 85 a liberdade é liberada, a liberdade de forma bem expressiva, ao ponto do povo eleger presidentes que não fossem militares. E em 88 é estabelecido a Constituição brasileira. E o entendimento mínimo, raso que temos de democracia é que precisamos de uma Constituição. E esse país só consegue ter tal Constituição em 1988. Ainda hoje, inúmeras pessoas estão perdidas, consideradas sumidas. Ninguém sabe para onde foram, onde estão. E isso é fruto da perseguição do período da ditadura militar, um dos períodos, diga-se de passagem, mais extremos da ditadura militar nesse país. Esse país é o país em toda a América, em todo o mundo ocidental, onde existem mais cemitérios de escravos, onde existem mais afrodescendentes enterrados, afrodescendentes que vieram de escravos. No nosso país ainda hoje existem pessoas escravizadas. Em São Paulo, por exemplo, parece que andinos eles são escravizados no mercado têxtil. Puxa, pastor, mas estamos no Rio de Janeiro, a 500 quilômetros de distância, a 1 hora de carro, de 6 horas de carro, 1 hora de avião. Irmãos, nossos vizinhos ainda escravizam. E aqui no Rio de Janeiro talvez tenhamos escravos também, né? E é complicado. Uma realidade a 500 quilômetros, como eu falei, 6 horas de carro, 1 hora de avião. Vivemos um contexto de liberdade tolhida. Falamos em liberdade, mas vivemos num contexto de uma liberdade tolhida. E esse contexto de liberdade tolhida, irmãos, usurpada, manifesta-se hoje nas igrejas, no meio da igreja. Por isso eu falo que é um desafio termos uma igreja que proclama o Evangelho, pela graça e misericórdia de Deus. O grande desafio é conseguirmos ser livres sem sermos libertinos e sem andar sob a ótica de uma mera liberdade religiosa ou de uma religiosidade livre. É aí que mora o perigo. O nosso desafio, irmãos, é compreender que, na verdade, a liberdade que anunciamos, ela vai suplantar toda a usurpação que historicamente herdamos de escravidão e aprisionamento. O problema é que os crentes da região da Galácia enfrentavam, e falamos disso na semana passada, era a disseminação de um outro evangelho, ou de um falso ensino de um evangelho, ou de, como Paulo fala na versão NVI, que é a versão que nós adotamos aqui, um evangelho diferente, e afirmamos que qualquer outra boa notícia que se posicione como uma verdade revolucionariamente transformadora e libertadora é falsa, irmãos, pois só o Evangelho tem um poder para promover a liberdade sobre as nossas almas. Só o Evangelho, nada mais do que isso. Então, irmãos, considerar e avançarmos para o texto de Gálatas, considerando que ele nos apresentou nessa primeira parte do capítulo 1, como lemos, o quanto o Evangelho é singular, único, o quão o Evangelho é exclusivo e insubstituível. Avançamos então para os próximos versos, considerando que o Evangelho é a expressão da glória e da graça de Deus. Vamos falar aqui, irmão, de saturar essa exposição do quanto ela nos apresenta da graça na biografia
ou parte da biografia desse homem chamado Paulo, mensageiro, plantador de igreja. Leia comigo o verso 10. Diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, irmãos, deixa claro que essa mensagem que vai para muito além das barreiras do universo religioso, e em questão o universo religioso dos judeus, a grande problemática aqui era aqueles crentes daquela região. Eles estavam sendo orientados a voltarem aos rudimentos do povo judeu, porque eles achavam, pelo ensino que receberam dos falsos mestres, que o Evangelho de Cristo não era suficiente. Então precisava se observar e cumprir outras normas e regras para que, de fato, a experiência da liberdade da fé, na liberdade do Espírito, fosse visível, tangível e palpável. Talvez não seja tão diferente da realidade que muitas igrejas hoje vivenciam. Era esse o grande problema dos Gálatas. Talvez seja esse o nosso problema, que nos impeça de sermos livres como crentes nos dias de hoje. Precisamos de coisas ilustradas, palpáveis, para nos apegar a algumas verdades. Hoje, somente o Evangelho